Um abraço a todos. Espero que eu possa dar esse depoimento para a Mirth com um resumo bem próximo de tudo que aconteceu na Itatiaia comigo. Nascido em Belo Horizonte, Emanuel Carneiro é irmão do fundador da rádio Itatiaia, Januário Carneiro. Hoje, ele é responsável pela emissora, uma das mais tradicionais do estado, que foi fundada em 20 de janeiro de 1952. A minha relação com o rádio, ela começou muito cedo, porque o meu irmão, o fundador da Rádio Itatiaia, o Januário Carneiro, ele era 16 anos mais velho do que eu. E ele trabalhava já na imprensa, era locutor esportivo da Rádio Guarani, era correspondente em Belo Horizonte da Rádio Continental do Rio de Janeiro, uma proposta nova no rádio que estava surgindo, e era também o redator-chefe da página esportiva do jornal O Diário, um jornal já desaparecido que pertencia à Cúria Metropolitana. Então, na minha casa, minha família, minha mãe, minha avó, eles ligavam o rádio para ouvir o Januário falar na Rádio Guarani. Eu comecei a perceber a voz do Januário, o noticiário esportivo, e fui acompanhando o Januário durante muito tempo nos estádios de futebol, nas transmissões que a Itatiaia fazia no Campeonato Mineiro principalmente. E eu gosto de lembrar sempre para o pessoal que está no rádio hoje com internet, com WhatsApp, com digital, como era difícil fazer uma transmissão antigamente de Sabará ou de Nova Lima, porque o Brasil, nessa época, 53, 54, 55, o Brasil era idade da pedra em termos de comunicação. Quem tinha um telefone em Belo Horizonte era rico, declarava no imposto de renda com telefone. Januário Carneiro se inspirou na Rádio Continental do Rio de Janeiro para criar a Itatiaia. Quando surgiu a Itatiaia, em 1952, muito modesta, com uma potência muito baixa em Nova Lima, depois ela colocou os seus estúdios em Belo Horizonte, os seus transmissores permanecem em Nova Lima. Existiu em Belo Horizonte 3 emissoras de rádio. A Rádio Guarani, a Rádio Mineira, que pertenciam aos Diários Associados, e a Rádio Inconfidência, que pertencia ao governo do estado de Minas Gerais. A Itatiaia foi a 4ª emissora. Essas emissoras tinham programação um pouco parecidas. Elas tinham auditório, programas humorísticos, cantores, cantoras, orquestras, radioteatro. E a Itatiaia não entrou com nada disso. Ela entrou botando gente na rua, fazendo programas de estúdio e, principalmente, com muita informação de jornalismo, muita cobertura esportiva. O que foi uma ideia vista e ouvida pelo Januário, quando ele, sendo correspondente aqui da Rádio Continental do Rio, ele visitou a Continental algumas vezes e ele viu a proposta nova da Continental. No Rio tinha a Rádio Tupi, a Rádio Nacional, a Rádio Mayrink Veiga, e a Continental veio com uma ideia de estabelecer um contato muito forte com o público, que já era também uma novidade do rádio americano para combater a presença enorme da televisão, que já estava ganhando um grande espaço na mídia. O slogan da Rádio Continental do Rio era assim: Continental, aqui está em todas. Estava em todas. Transmitia vôlei, basquete, remo, Campeonato Carioca de Aspirantes. Ela era uma emissora muito atuante, com uma equipe jornalista muito forte. E assim,
o embrião da Itatiaia, a ideia que o Januário teve de fazer em Belo Horizonte uma emissora parecida assim com a Rádio Continental. Até que apareceu uma oportunidade no final de 1951, um cidadão que montava emissoras de rádio pelo Brasil afora, ele era fabricante de equipamentos de rádio. Esse cidadão montou uma pequena rádio em Nova Lima. Ele montava numa cidade e depois vendia a rádio, ia montar em outra, em outra. Ele fez isso em vários pontos do Brasil, né? Ele gerou várias emissoras de rádio pelo Brasil afora. E o Januário, na época, jornalista esportivo, indo a Nova Lima, porque o Vila Nova disputava os títulos do Campeonato Mineiro, o Vila Nova tinha um time muito forte e tinha uma cobertura na imprensa. O Januário viu essa emissora em Nova Lima, o jeito estava vendendo, ele se interessou, procurou amigos para ajudar e tal, juntou as economias e acabou comprando essa rádio, que já tinha o nome de Itatiaia. E ele manteve, e depois, com muita persistência, com muita dificuldade, mas também com muito talento, apostando numa ideia, a Itatiaia foi ganhando espaços, foi sendo reconhecida pelo público e foi ganhando audiência e respeito junto à população. Uma história muito bonita. Com o passar do tempo, o pai de Emanuel teve um problema de saúde e acabou falecendo. Aos 13 anos de idade, Emanuel começou a trabalhar na Rádio Itatiaia. Primeiro como boy, pagava faturas, descontava cheque nos bancos. Eu fazia o serviço de office boy para o Januário. E isso é muito bom. Eu sempre digo que office boy traz uma experiência muito boa. Eu aprendi a andar na cidade, a resolver problemas muito cedo, a perceber, né, como funcionava o lado comercial de uma cidade como Belo Horizonte. E de ser office boy, eu passei a fazer plantão esportivo. Anotava resultados, ouvia emissoras de outros estados, Campeonato do Rio, de São Paulo, e aos domingos, durante a semana, o plantão esportivo foi o começo. Depois comecei a escrever, depois comecei a falar, eu esperei a voz. Você, quando é adolescente, sua voz dá umas falhas, né? E aí a voz ficou mais firme e passei a fazer reportagens nos clubes, na cobertura esportiva, redação de programas esportivos, e passei depois para a parte artística. Eu gosto muito de música, de cinema, então isso eu adorava fazer e convivi nesse período, isso é muito importante, com muitos e muitos nomes importantes que passaram pela Itatiaia. Me ensinaram muito, eu aprendi muito com muita gente boa. E a redação hoje, né, no jornalismo, ela é uma extensão da escola. Emanuel falou sobre a história de credibilidade da emissora. Eu diria que a Itatiaia, ela foi muito persistente, ela foi muito ousada, ela foi sempre muito honesta com o seu público. A Itatiaia nunca pertenceu a grupo político, a grupo religioso, a grupo econômico. As suas decisões sempre foram tomadas aqui na sua sede, o que às vezes não acontece com muita emissora de rádio, por exemplo, em Belo Horizonte, que tem que receber ordens do Rio ou de São Paulo, da sua matriz. Aqui não, a Itatiaia, ela se faz
com o seu pessoal, com as suas ideias, acertando ou errando. A nossa proposta é ser uma emissora com uma cor local muito forte, ser uma emissora com uma cara mineira e abraçar a cidade, né, os problemas da cidade de Belo Horizonte, com um carinho muito grande. Para nós aqui, tem assim um lado muito humano de prestação de serviços, de comprar um problema de uma comunidade, uma enchente num bairro, uma criança desaparecida, um pedido de sangue, um desastre, alguma coisa de utilidade pública que precisa ser comunicada com urgência. Mas é isso que eu diria, o DNA da Itatiaia, a vida da Itatiaia, tudo aquilo que acontece à nossa volta, nos preocupa e faz com que a Itatiaia estabeleça com a população, com o seu público, que é enorme, uma relação de credibilidade. O público acredita na informação da Itatiaia. E essa informação é checada com várias fontes antes de ir para o ar. Nós temos uma preocupação muito grande de apurar a notícia com 2 ou 3 fontes, ou até mais, diferentes, antes de colocar no ar. Não ser precipitado, não causar pânico na população, não dar uma informação que possa causar um mal a uma família, a uma pessoa, uma acusação que não tenha uma base. É isso. A Itatiaia se mantém com os valores que ela lançou no ar no dia 20 de janeiro de 1952, pelo Januário Carneiro, quando ele pronunciou algumas palavras importantes. Entre elas, nós colocamos a frase na portaria da Itatiaia, que foi dita pelo Januário Carneiro: nós vendemos espaço, não vendemos opinião. É assim. E a cada ano, no aniversário da Itatiaia, sempre em janeiro, nós renovamos esse compromisso com o público. Emanuel Carneiro esclareceu uma curiosidade sobre a emissora, que tem sede na rua Itatiaia, no bairro Bonfim, na capital. Essa rua se chamava Rua Coromandel. Essa região onde nós estamos aqui, ela tem nome de cidades mineiras. Além Paraíba, Rua Coromandel, Rua Itapecerica. Essas ruas têm o nome de cidade, é da Fundação de Belo Horizonte. E a Itatiaia tinha, entre os seus comunicadores, um vereador que foi muito famoso em programas de auditório. Quando os programas de auditório acabaram, ele resolveu ser disc-jockey. Ele trabalhava na Itatiaia, Aldair Pinto. Aldair Pinto é um dos fundadores da torcida do Cruzeiro, uma figura muito conhecida do rádio mineiro, já falecido. O Aldair, vereador, resolveu botar o nome nessa rua de Itatiaia. Por quê? Existia uma rua Itatiaia na floresta, que era uma rua atrás do prédio dos Diários Associados. Alguém nos Diários Associados achou incômodo o espaço deles estar numa rua chamada Itatiaia. E mudaram a rua, o nome da rua, acho que para Teixeira da Costa, uma coisa assim. O Aldair Pinto se incomodou com essa história e trouxe o nome de Rua Itatiaia para cá. E permanece até hoje. O radiodifusor falou sobre algumas premiações que a emissora recebeu e sobre a chegada das novas tecnologias. A Itatiaia recebeu porque agora já não há mais o prêmio para o rádio. Durante 18 anos seguidos,
o Top of Mind como a emissora mais ouvida e mais lembrada pelos mineiros. Uma pesquisa feita todo ano pelo jornal Mercado Comum, jornal revista Mercado Comum. E a Itatiaia recebeu muitos prêmios nacionais por audiência, por ter feito transmissões importantes, por ter feito denúncias, por ter um jornalismo muito atuante, referência para muita gente que acompanha o rádio através dos anos. Nós continuamos apostando na ideia de ousadia, de criar coisas novas. Estamos, neste momento, aqui na Itatiaia, ampliando a nossa cobertura na internet, nas redes sociais, no digital. Tudo isso que está acontecendo assim, numa velocidade incrível à nossa volta e que nós não podemos abrir mão. Quando veio a internet, muitas pessoas falaram assim, olha, é mais um concorrente para o rádio. A internet veio muito forte. Só que não aconteceu isso, aconteceu o contrário. O rádio se beneficiou muito da chegada da internet, dos aplicativos. Você hoje pode sintonizar uma emissora como a Itatiaia em qualquer parte do mundo, né? O nosso som está na internet, está na TV a cabo, está nos aplicativos de celular. A possibilidade de você consumir o rádio não está apenas no aparelho, na sua casa, no seu carro, ou um rádio portátil. A possibilidade de você ser atingido pelo som da Itatiaia é um leque enorme de possibilidades de cobertura. E com um som perfeito, que tudo hoje é digital, isso está sendo visto, revisto e olhado e trabalhado com muito carinho por todos nós aqui na Itatiaia. Emanuel falou sobre o que mais te marcou na história da emissora. O passado foi que a Itatiaia desafiou essa dificuldade que havia de fazer transmissões, porque tudo era feito pela linha telefônica, não havia ainda a possibilidade do satélite, era linha física de telefone. Então nós fizemos coberturas incríveis de excursões do Atlético e do Cruzeiro pelo mundo afora, de seleção brasileira, jogos de campeonato mineiro, de campeonato brasileiro. Era tudo muito difícil. E, além de transmissões esportivas, a Itatiaia transmitiu Semana Santa em Roma. A Itatiaia foi, nos primeiros meses da Revolução Cubana, a Itatiaia foi a Cuba, ouviu Fidel Castro, transmitiu a posse do Kennedy com o jornalista Hélio Costa, que todos conhecem, e transmissões e reportagens que marcaram época. Cobertura de eleição, por exemplo, uma dificuldade que havia. A votação não era informatizada, você botava a cédula na urna e a apuração era, assim, incrível, porque demorava uma eleição, por exemplo, para governador de Minas, até chegar o voto lá dos Grotões, do Jequitinhonha, havia-se um espaço muito grande de dias. E isso mobilizava dia e noite uma grande equipe. Me lembro até, só para ilustrar, para falar um pouquinho do passado, em 82 houve a primeira eleição para governador de Minas depois da abertura política. E concorriam para governador de Minas Eliseu Rezende e Tancredo Neves. A Itatiaia começou a apuração dela e a TV Globo começou a apuração dela. Por caminhos diferentes, por sistemas diferentes de apuração. Bom,
a Itatiaia começou a dar que o Tancredo estava na frente. E a Globo, que Eliseu Rezende estava na frente. Passaram-se os dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aquilo começou também a nos preocupar. O público estava nos cobrando. Olha, vocês estão dando uma coisa, a Globo está dando outra. E causou em todos nós uma tensão muito grande. Me lembro que no primeiro fim de semana depois da eleição, nós paramos assim, a cobertura no ar e refizemos todas as planilhas que tinham sido lançadas para verificar se havia um erro e onde haveria o erro. E não é que essa recontagem interna, ela nos deu mais força e certeza de que a vida continuava, Tancredo na frente. Aí veio aqui uma equipe do Eliseu Rezende, sabendo o que estava acontecendo, como é que era, como é que não era. Só que nós tínhamos resultados de cidades, porque nós montamos uma rede de cobertura no interior que a Globo não tinha. E aí começamos a ver que na cobertura da Globo o Tancredo se aproximava do Eliseu, mais perto, mais perto, mais perto. Aí foi dando aquele alívio. Até que, num domingo, me parece, já se passaram aí mais de 10 dias, 12 dias de cobertura. A Globo deu um empate. E depois, no boletim seguinte, deu que o Tancredo estava na frente. Aí teve festa na redação, não sei o quê, comemoração, não sei o quê. E a apuração continuou e deu a vitória do Tancredo. Uma situação até parecida, muitos se lembram, do que houve no Rio de Janeiro com a vitória do Leonel Brizola, que no final é que a apuração da Globo deu a vitória do Brizola. Então esse foi, na verdade, um fato muito importante, histórico. Depois, nas coberturas seguintes, o público ia direto na apuração da Itatiaia. Isso só para fechar o passado. O presente está mostrando cada vez mais a importância que tem a cobertura jornalística com credibilidade. A apuração da notícia, você tem que estar presente nas entrevistas coletivas, nas entrevistas exclusivas, você provocar uma informação com critério, você buscar esclarecer para o público uma informação que é dada às vezes em primeira mão, mas onde que isso está acontecendo, o que pode ter acontecido. E a rede social, Facebook, internet, Twitter, Instagram, tudo isso, nós estamos também na live, colocando também um pouco da nossa cobertura no ar, com imagem, o que estamos fazendo aqui. A internet, a cada dia, ela mostra mais acessos. A Itatiaia já tem há mais de uns 10, 12 anos, o seu som na internet. Você pode, por exemplo, em qualquer parte do mundo, ouvir a transmissão da Itatiaia. Esse é o cuidado, o carinho que estamos tendo tido. Estamos atualizando toda a nossa parte eletrônica, a cada dia chega um novo equipamento. Você pode falar de qualquer ponto do mundo hoje, com uma qualidade de som incrível. Hoje, por exemplo, nós estamos com a cobertura da Itatiaia, a cobertura esportiva, em Singapura, na Ásia. Veja que distância que é, fuso horário, 11 horas de diferença. E os dois locutores da Itatiaia que estão lá, o Wellington Campos e o Leonardo Baran,
eles falam como eu estou falando com você aqui, com uma qualidade sem interferência, sem interrupção. É muito bonito isso, é gratificante saber como a tecnologia ela ajudou o rádio e como o rádio absorveu tudo isso que está sendo colocado à sua disposição. Um dia desse eu estava ouvindo uma gravação da Copa de 58 na Suécia e a voz era assim toda... uma voz que seria quase que inaudível hoje, que eram as transmissões de antigamente, né? Chegava uma transmissão cheia de ruídos e tudo mais, mas era a transmissão, era aquilo que você tinha que entregar ao público. Agora não, agora o som é limpinho, é digital, é uma beleza. E o que esperar para o futuro? Diz que no Brasil, até o passado é imprevisível, quanto mais o futuro, né? Nós estamos antevendo, sem querer adivinhar nada, sem querer precipitar qualquer tipo de informação, é que nós temos esse nosso país vivendo no momento essas turbulências, mas nós temos uma grande perspectiva para o Brasil. Quer dizer, a nossa parte na história está nos esperando. O Brasil precisa acreditar no potencial desse país maravilhoso, dessa gente maravilhosa. E tudo hoje é muito globalizado. Tudo acontece rapidamente e você tem que ficar ligado 24 horas por dia para dar a informação correta. Senão você é ultrapassado. Hoje a informação é básica, ela tem que fazer parte da vida das pessoas. O celular que você carrega, que eu carrego, é um computador portátil, você tem acesso a tudo praticamente, com uma rapidez incrível. Eu, vendo um jogo no Mineirão, um jogo do Cruzeiro contra o River Plate, há poucos dias, num determinado momento da partida, segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, mais de 50 mil pessoas no estádio, ela resolveu acender o celular e ficou bonito, o visual ficou maravilhoso. Mas aquilo mostrou uma verdade ótima. As pessoas já não estavam mais no estádio com o radinho de pilha no ouvido, elas estavam no Mineirão com o celular, né? O celular, hoje, ele te dá também uma amplitude de audiência incrível, de você poder estar ouvindo em qualquer parte do mundo, não apenas no computador que eu citei aqui, na internet, mas também você estar num aplicativo. Então, temos que nos preparar para o futuro, acreditar que as coisas vão melhorar. O rádio certamente tem o seu papel, tem a sua importância. O rádio você pode consumir, podendo fazer qualquer coisa, o que não é, você não pode ler jornal, né? E estar cozinhando na sua casa. Você pode estar ouvindo o rádio, você não pode, às vezes, ver televisão e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. O rádio não, o rádio permite isso. E ele, com essa dificuldade de trânsito nas grandes cidades, Belo Horizonte está vivendo isso intensamente, né? Engarrafamentos. Nós estamos com helicóptero no ar o dia inteiro, informando do alto
e facilitando a vida da população. Esse tipo de prestação de serviço que o rádio tem prestado, ele vai continuar e vai ser sempre melhorado. É o que nós acreditamos, que há lugar para todo mundo e o rádio vai ter cada vez mais a sua presença, o seu espaço junto ao público consumidor. Eu estou falando isso tudo aqui porque sempre fui otimista. Sempre acho que as coisas podem melhorar. Um dia o Cruzeiro vai ser campeão do mundo, quem sabe? O Atlético vai ser campeão do mundo, quem sabe? Vamos esperar. Está prevista aí a construção do estádio do Atlético, daqui a 3 anos talvez ele fique pronto. Muda um pouco também, e muito, a vida da cidade, a cobertura esportiva. Tudo isso nós estamos acompanhando intensamente, ligados e procurando dar ao público, aí sim, é a nossa obrigação, uma informação, o entretenimento, o esporte, o jornalismo, tudo com muita credibilidade, com muita honestidade, sem trair a confiança do público. A Itatiaia também está presente no interior de Minas. A Itatiaia tem 5 emissoras próprias, em cidades polo, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Varginha, e ela tem 70 emissoras afiliadas que recebem o nosso sinal via satélite. Nós temos uma rede de rádio que se chama Itasat, em que essas emissoras retransmitem o conteúdo da Itatiaia, com som também da melhor qualidade, som digital, e que nos ajudam nessa proposta que a Itatiaia tem de ser a Rádio de Minas, de nós levarmos a nossa mensagem, a nossa informação aos diversos pontos de Minas Gerais. Eu não vou falar novidade nenhuma aqui, mas Minas Gerais é um estado muito dividido. Tem uma parte do estado de Minas que é ligada a São Paulo, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro. Outra parte é ligada ao Rio de Janeiro, que é a Zona da Mata, uma parte também do sul de Minas, a região ali, o Governador Valadares, né? O Vale do Mucuri, o Jequitinhonha. E a nossa proposta é unir a informação em Minas Gerais. Nós cobramos sempre dos governadores de Minas essa integração do Estado. Nós não podemos continuar divididos. Por exemplo, o Triângulo Mineiro não sabe nada sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata sabe muito pouco sobre Belo Horizonte. E Minas Gerais tem que valorizar a sua importância, o seu tamanho e recuperar boa parte da força política, da força financeira que nós já tivemos e que, no momento, estamos sendo ultrapassados por outros estados. Isso talvez seja o lado lamentável do momento em que Minas Gerais está vivendo. Desejar para a MIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, ela foi fundada aqui na Rádio Itatiaia, acho que nessa sala, pelo meu irmão Januário Carneiro e outros bravos radialistas, radiodifusores de outras gerações que passaram muitas das emissoras para os seus filhos. Está o caso aí do Agostinho, filho de radiodifusor, do Mailink, filho de radiodifusor, e tantos outros, da Valéria, que é filha de um radiodifusor, do Ulisses Nascimento, um dos fundadores da Itatiaia.
Isso aí, né, que eu desejo para a Mirth é que ela continue prestando um bom serviço de união, principalmente de união, de convivência entre as centenas de radiodifusores em Minas Gerais, que vai desde o pequenininho à grande emissora de televisão, porque a Mirth não é só rádio, a televisão também. E que a gente tenha e continue tendo aqui em Minas Gerais esse lado cordial, embora sejamos em alguns pontos, em alguns momentos concorrentes, sempre fomos amigos, respeitosos e que cada um, às vezes, compre o problema do outro como sendo o seu também. Essa é a vitória que a Mirth conquistou nesses anos todos de bons serviços prestados ao rádio e à televisão em Minas Gerais.